Bom dia, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não posto vídeo, né? Correria do dia a dia, né? Mas estou aqui para dar uma mensagem de fé, de incentivo, né? Que nós possamos ter conscientização que um dia nós vamos morrer um dia, né? Isso aí todo mundo tem essa certeza, né? Que nós vamos morrer um dia. E o que nós temos que pensar quando morrermos e acordarmos. E aí? Vamos para o céu ou vamos para o inferno? Essa vida aqui hoje é que vai determinar para onde você vai. Se você vai viver na glória com nosso Senhor Jesus Cristo ou passar a eternidade com Satanás, porque ele sim já está destinado ao inferno. E como ele está destinado ao inferno, amados irmãos, ele não quer ir só. Então ele quer levar pessoas com ele, né? Ele não quer sofrer só, né? Então, como fala em Hebreus 9, 27, enquanto há vida, a esperança, aliás, corrigindo aqui, em Hebreus 9, 27 fala que depois da morte vem um julgamento, né? Então, enquanto a gente está com vida, ainda há esperança, né? É isso que eu quis dizer. Amados irmãos, eu não falo bonito, eu não falo coisas lindas como muitos pastores falam aí, né? Mas o que eu falo aqui vem do coração, porque o Senhor Jesus disse, ele deixou uma missão para a gente: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, porém, será condenado, né? Então, amados irmãos... Peraí, amado, rapidinho. Meu arroz está queimando, peraí. Voltei. Desculpa aí, amados. É porque eu botei arroz no fogo ali, né? Então... enquanto nós estamos respirando, nós temos ainda a chance, a oportunidade de confessar o Senhor como o único Salvador da sua vida, né? No mundo de hoje não é fácil, desde a antiguidade, né? Os cristãos já eram perseguidos, já eram mortos, né? Eram criticados, né? Muitos foram mortos, decapitados, né? Apedrejados, como Estevão, que foi o primeiro mártir, né? Que a Bíblia nos fala, né? A Santa Palavra de Deus, que foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. É interessante dizer que muita gente não acredita na Bíblia, né? Não acredita na Bíblia, porque foi escrita por homens, mas acredita em políticos, né? Acredita às vezes em livros lançados por homens, né? Não inspirados por Deus, porque tem muitos livros que não falam de Deus, que até condena a palavra de Deus, né? Irmãos, eu respeito cada religião de cada pessoa, né? Eu tenho amigos que são espíritas, umbandistas, católicos, ateus, né? Respeito cada um deles e oro por cada um deles, né? Porque, na verdade, quem conscientiza a gente dos nossos erros, dos nossos pecados é o Espírito Santo. Jesus, quando ele morreu, todo mundo sabe que ele morreu aos 33 anos, né? Ele veio, pregou o evangelho, foi a pessoa que pregou arrependimento, salvação, pregou sobre o inferno, né? E mesmo assim, fez milagres, curou, operou milagres, multiplicou pães, peixes, alimentou a multidão, né? Mesmo assim, o próprio povo condenou, crucificou uma pessoa inocente. Mas por que Jesus passou por tudo isso, amados irmãos? Por que será? Né? Por que será? Passou por tudo isso, amados, por mim, pecadora, miserável que nós somos, né?
E por você que está ouvindo esse vídeo, ele morreu para nos salvar do pecado, do erro, do engano e levar ele para a glória, morar na mansão celestial. Quando ele morreu e ressuscitou no 6º dia, que ele subiu aos céus, ele falou a seguinte palavra aos discípulos. Em João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Aqui é uma promessa. E Jesus, Jesus não é homem para que minta, nem se arrependa. É uma promessa, amados, que ele fez, que ele vem nos buscar. E essa hora está chegando. Basta a gente ver aí na internet a multiplicação dos pecados. O certo hoje virou errado, o errado virou certo, né? Guerra, fome, praga. Cada dia que passa a gente vê cada coisa acontecendo. Guerra aí para fora. Inocentes morrendo, crianças, idosos. Tudo isso por poder, amados irmãos. E quando o anticristo dominar essa terra, vai ser muito pior. Hoje, pelo menos, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos fortalecer, nos dar força a cada dia. Porque ele disse que deixaria o Consolador para nós. O Consolador é o Espírito de Deus, que nos fortalece, nos capacita, nos dá ânimo. Porque, irmãos, não pense porque você é um cristão, a vida de você vai ser uma vida de glórias. Não, é uma vida de luta. Você mata o leão todo dia, né? Às vezes a pessoa assim tá no erro, né? Tá no erro, mas a vida dela tá boa. Ah, Deus está me abençoando. Como que Deus vai abençoar uma pessoa que está em adultério? Está em fornicação, está roubando, está mentindo, se prostituindo? Deus não está abençoando, não. O diabo está abençoando você para você ficar enganado, deixar você do jeito que está. E quando, se você, porque geralmente nós, incluímos também, a gente só procura Deus lá no fundo do poço, quando está mesmo pisado, massacrado, né? Aí você lembra de Deus, ô Senhor, tal. Mas enquanto você está no bem bom, sua vida está às mil maravilhas, você não lembra de Deus. Aí o diabo deixa ele assim mesmo. Está bem, está iludido, está enganado. Irmãos, não se deixe enganar. O diabo está enganando muita gente nesse tempo de hoje. Jesus mesmo disse, se ele não abreviasse a volta dele, muitos ficariam, né? Eu sei que eu não sou perfeita, mas eu tenho muito defeito. Todo dia eu peço perdão para Deus, eu choro, eu peco. Não é fácil. Entrar pela porta estreita não é fácil, porque a porta do mundo é larga. E hoje, o mundo está entrando nas igrejas. O verdadeiro evangelho de arrependimento e salvação está sendo deixado de lado. As igrejas estão lotadas, o povo está pregando mais motivacional, é incentivo, né? Principalmente a prosperidade. Porque se você ter uma vida próspera, abençoada, você ter 3 carros na garagem, uma mansão, porque Deus está abençoando você. Você é o menino dos olhos de Deus. Não se engane, amados irmãos. Nós temos que acumular tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não come, né? Então, vamos nos fortalecer, confessar o Senhor como o único salvador da sua vida. Senhor, eu entrego meu coração, a minha vida pertence a Ti. Confessa, amada, abandone o pecado, o erro, o engano, né? Às vezes a pessoa é cristã, está dentro da igreja, maltrata a esposa, bate na esposa. Na igreja é um irmão santo, chega em casa é um cavalo, né? Às vezes a mulher também é a mesma coisa, às vezes até obreira da igreja, né? E através da nossa vida, amados irmãos, nós temos que dar testemunho, né? Da nossa conduta. Nós ganhamos pela nossa conduta, não por palavras, né?
por conduta, palavras. Nós temos que ter um espírito de mansidão, né? Os frutos do Espírito Santo, mansidão, domínio próprio, paciência, né? O Senhor Jesus, quando ele subiu ao céu, ele fala: eu rogarei ao Pai e ele vos dará um consolador, a fim de que este esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita em vós e habita convosco e estará em vós. Então, aquele Espírito da verdade, o Espírito Santo, ele nos conscientiza. E a palavra de Deus aqui em João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amados irmãos, nós temos que guardar os mandamentos do Senhor. Qual foi o mandamento que ele nos deu? Primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, todas. Não colocar pastor, filho, marido, idolatrando em primeiro lugar. Não, mas a Deus. E segundo, o próximo como a nós mesmos. Amados, se nós amamos o próximo, nós não queremos ver o mal daquela pessoa, né? Se nós não amarmos o próximo que estamos vendo, amados irmãos, como é que nós vamos amar o Senhor Jesus Cristo, né? Então, vamos refletir nessa palavra, né? E aqui, continuando aqui em João 15, no versículo 16, diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis em meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Senhor, Jesus nos escolheu. Ele me escolheu, uma miserável pecadora, ele me escolheu, né? Então, amados irmãos, eu sei que ele também escolheu você. Basta você abrir a porta do seu coração. Como fala em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se ouvirdes a voz, abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei convosco. Então, amados irmãos, abra a porta do seu coração. Se você estiver no hospital ouvindo esse vídeo, eu sei que não é fácil, você está no leito do hospital, às vezes até desenganada pelos médicos, mas lembre-se, Jesus Cristo é o médico dos médicos. Ele pode dar uma nova oportunidade para você. Ele pode dar cura, restauração. E o principal, a salvação. Porque tudo isso aqui vai acabar, amados irmãos. Esse mundo aqui vai acabar. Tudo vai acabar. Vai ser destruído, né? Que nós possamos estar preparados para um grande arrebatamento da igreja. Porque, amados, os que ficarem para a tribulação vão ser peneirados. Peneirados, meus amados irmãos, serão testados a sua fé de todo jeito. Vai ser perseguido. Muitos serão mortos por amor do Evangelho. Aqueles que se negarem até o final, entregar a vida ao diabo. Mas o que permanecer firme até o final e jamais negar o Senhor como o único salvador da sua vida, será salvo. Então, amados irmãos, vamos abrir o coração para o Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil no mundo de hoje, cheio de entretenimentos. A tecnologia aumentou, né? As crianças hoje de 2 anos já estão com o celular na mão. Amados, eu trabalho num hospital de criança, né? Aqui da minha cidade. Então, eu amo trabalhar ali. É uma coisa assim que é uma porta que Deus colocou na minha vida que eu amo demais trabalhar ali, né? E eu vejo às vezes as mães com o celular, aí dá outro celular para a criança, 2 anos lá, e fica lá. Às vezes eu vejo criança esfregando a cara no chão, aí eu chamo, falo, a criancinha não pode e tal. Porque sabe, né? O hospital é cheio de bactérias, de doenças e tudo. Imagina uma criança esfregando a boca no chão. Pois é, elas ficam assim tão vidradas no celular que aí esquece as crianças. As crianças ficam lá correndo, pulando, com o celular na mão. Aí uns ficam esfregando a cara no chão,
se arrastando no chão e elas no celular, no celular. Então, a tecnologia hoje é bom, eu agradeço a Deus porque através da tecnologia eu estou fazendo aqui esse vídeo. Que, amadas irmãs, eu sou um pouco tímida, né? Eu sou tímida, mas eu peço a Deus, speed ousadia, que eu possa levar a palavra dele, o ide, como ele fala lá em Marcos, que nós temos que pregar o evangelho. É uma missão que ele nos deixou, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, porém, será condenado. Amados irmãos, o que Jesus tem para nós, nem olhos viu e jamais penetrou em coração humano, sabe? Quando eu fico assim imaginando como... Eu lembro quando eu era pequena, acho que eu tinha uns 3 anos, eu tive um sonho. E quando eu li o livro do Apocalipse, que eu li sobre a Nova Jerusalém, eu me lembrei do sonho, porque o sonho que eu tive era a Nova Jerusalém, aquilo que eu sonhei, pelo que eu li no Apocalipse. As ruas de ouro, as portas eram pérolas. E eu lembro que eu sonhei num lugar lindo que brilhava. Coisa assim, uns rios transparentes, que eu era assim, a gente olhava os peixinhos e as portas eram umas pérolas. E eu li no Apocalipse, eu lembrei do sonho. Eu tinha acho que uns 12 anos, não sei, não lembro assim, mas eu acho que era essa idade. Então, eu lembrei. Então, Deus me revelou um pedacinho, assim, um pedacinho só do que é a Nova Jerusalém. Então, vocês que têm Bíblia em casa, lê. Eu recomendo ler Apocalipse 21 e 22, né? Porque virão tempos difíceis, amados irmãos, virão tempos difíceis e o justo viverá pela fé, né? Quando o anticristo reinar aqui nessa terra, que já estão preparando o terreno. O anticristo, a besta, o falso profeta, né? Já estão... A nova era está por aí, né? Não vamos nos enganar. Peça sabedoria para Deus todo santo dia. Que Deus diz lá em Tiago, se você não tem sabedoria, peça a Deus, né? Então, vamos pedir sabedoria para Deus, para Ele nos iluminar, nos direcionar, né? Porque não é fácil. Vamos orar pelos nossos filhos. Tenho 3 filhos, amados irmãos. Quando eles eram pequenininhos, eles iam comigo para a igreja, né? Todos foram consagrados no altar ao Senhor Jesus, porque meus filhos são herança do Senhor. E eu profetizo isso todo santo dia. Meus filhos são herança do Senhor e eu profetizo salvação na vida de cada um deles. Então hoje já estão rapazes, não estou indo para a igreja, mas eu confio na palavra do Senhor Jesus. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas tudo no tempo do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo há de conscientizar meus filhos. Então, assim como meus irmãos, minhas irmãs, meu pai, eu sei que já está na glória, que Deus recolheu ele, né? Apesar dele ter tido uma vida muito de... Amados irmãos, meu pai fez muita besteira, mas glória a Deus que ele se conscientizou do pecado, do erro, se arrependeu. E eu creio, meu coração está em paz, que meu pai está na glória, né? E que Deus dê sabedoria para minha mãezinha. Tá com 76 anos e eu louvo a Deus pela vida dela, né? Então, assim, que nós possamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos familiares, para que Deus possa conscientizar cada um deles do erro, do pecado, e que eles possam buscar Deus como o único salvador da sua vida. Amados irmãos, eu oro para que Deus abençoe cada um de vocês que está vendo esse vídeo. E se puder compartilhar, eu agradeço do fundo do meu coração, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, amados irmãos, vem do coração, mas que Deus fala ao meu coração para que eu possa transmitir isso para vocês. Que Deus abençoe cada lar que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa, não sei se está no hospital, num presídio, mas que Deus abençoe cada um de vocês. E que possam compartilhar esse vídeo para que meu vídeo chegue a mais pessoas, porque, amados, a porta da graça ainda está aberta, mas daqui a pouco ela vai fechar.
Enquanto você está aí com vida, respirando, ainda há esperança, tá? Amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês e tenha um bom final de semana. Um beijo no coração de cada um.